Meus amigos, mais uma rodada de sanções do Tio Sam. Bom, a gente já aguardava que isso fosse acontecer. O que a gente não esperava é que membros do governo Lula estariam inclusos nessa rodada. E mais, uma verdadeira bomba foi revelada. Além das sanções, o governo norte-americano também fez uma denúncia, do que aconteceu principalmente no programa Mais Médicos. Eu peço que você compartilhe o vídeo, deixe o like desde já e se for novo por aqui, já inscreva-se no canal também. Vamos acompanhar aqui o que o Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, anunciou hoje, Rubio anuncia a revogação de vistos de funcionários do governo brasileiro. Vamos entender o que está acontecendo, Quem é que foi atingido aí por essa nova rodada de sanções? Então, o Departamento de Estado tomou medidas para revogar vistos e impor restrições a visto a funcionários do governo brasileiro, ex-funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, e seus familiares, Quem se lembra do programa Mais Médicos, que foi inaugurado lá atrás pelo governo Dilma? Foi criticado por uns, elogiado por outros, No geral, é que o brasileiro comum não entendia muito bem à época o que estava acontecendo. O programa Mais Médicos, gente, ele deixou de existir assim que Bolsonaro ganhou as eleições. É isso aí, em 2018. Eles nem esperaram Bolsonaro assumir a presidência, ele só assumiu em janeiro de 2019, eles nem sequer esperaram. Assim que o resultado foi proclamado, eles pegaram, e vazaram daqui. A ditadura cubana chamou eles de volta. Por que será? Eu sabia, eu sempre falei isso aqui no canal, em várias ocasiões. Tem coisa errada nesse Mais Médicos. Tinha coisa errada, Antes eram quase que exclusivamente cubanos, em sua grande maioria, 90 e poucos por cento. Hoje o programa deu uma reformulada, tem aí várias nacionalidades, mas enfim. Os moldes daquela época, cara, tudo indicava que realmente era feito para roubar dinheiro, para desviar recurso público. Uma parte do salário dos médicos era paga diretamente para o governo cubano, e a gente não sabe se parte dessa verba voltava em forma de propina para o governo brasileiro, ou melhor, para algumas figuras aí, A gente não sabe, não estou afirmando aqui, mas vamos continuar. De acordo com uma nota assinada pelo secretário de Estado Marco Rubio, o conjunto de ações visa punir a cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra do regime cubano, no âmbito do programa Mais Médicos. Olha só, meus amigos. O programa Mais Médicos foi lançado no governo Dilma Rousseff, como falei para vocês, Entre os brasileiros citados pelo Departamento de Estado estão Mozart Júlio Tabosa Salles, que é atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Kleinman, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e ex-diretor de Relações Externas da OPAS. São atuais funcionários do governo Lula. Atuais, não são esses, são atuais, é isso aí. Vamos continuar. As sanções ocorreriam devido ao envolvimento direto de Cuba no programa, já que o Mais Médicos resultou na vinda de profissionais cubanos para o Brasil e gerou divisas ao país do Caribe. Abre aspas, como parte do programa Mais Médicos no Brasil, essas autoridades usaram a OPAS como intermediária junto à ditadura cubana para implementar o programa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, driblando as sanções americanas a Cuba e conscientemente pagando ao regime cubano o que era devido aos profissionais de saúde cubanos. Continua a nota do Departamento de Estado. Isso aqui é uma verdadeira bomba. Meus amigos, o que a gente está vendo aqui é gravíssimo. Além de ter aí mais uma rodada de sanções, nós temos uma grave denúncia do governo norte-americano, mostrando que essas ações aqui serviram para driblar as sanções americanas à OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que o governo brasileiro usou o Mais Médicos para enviar dinheiro para a ditadura cubana, porque o salário não era pago para o médico, segundo a denúncia aqui, pelo que eu entendi, era pago para o governo cubano. E aí o governo cubano repassava uma parte do salário para o médico, Alguns falam em 85% para o governo e 15% para o médico, 15%, E aí, como eu disse, eu não sei se parte desse valor era destinado em forma de propina para alguma figura aqui no Brasil, Não sei, mas tudo indica que sim. Dezenas de médicos cubanos que atuaram no programa relataram terem sido explorados pelo regime cubano como parte do programa. E o governo brasileiro, o governo PT, foi leniente com isso. Vai dizer que o governo não sabia disso aí, já que pagava diretamente para Cuba e não para os médicos. Porque assim,
Se o governo brasileiro pagasse diretamente aqui para os médicos aqui no Brasil, aí era uma coisa, né? Se o médico decidisse mandar o dinheiro para a ditadura cubana, bom, aí é com ele. Agora, o governo brasileiro não poderia, por conta das sanções impostas ao regime cubano, mandar diretamente esse dinheiro lá para Cuba. Porque o Mais Médicos foi feito através dessa Organização Pan-Americana da Saúde. Vocês estão entendendo? Se fosse um programa direto, tudo bem, mas não foi o caso. E é isso que o Marco Rubio está denunciando. O Mais Médicos atingiu o auge do número de integrantes em 2015, no ano em que ele atuava com 18 mil profissionais, sendo 11.400 deles cubanos, como eu disse, a grande maioria de Cuba. Em novembro de 2018, após a eleição de Bolsonaro, que fez ferrenha campanha contra a presença dos cubanos, Cuba decidiu pela retirada dos profissionais do país. Por quê? Por que será? Porque nem esperou o governo tomar posse, o novo governo, o governo Bolsonaro tomar posse, porque tinha coisa errada. Todo mundo sabia. Ela era claro, cara. Todo mundo que olhava para os Mais Médicos, né, pro Mais Médicos, o programa, sabia que tinha coisa errada aí. Tem relatos de médicos que não sabiam dar diagnóstico, que não sabiam fazer um atendimento básico, né? Talvez, cara, a gente teve aqui médicos que não eram médicos, é isso aí. Porque esses médicos, eles trabalhavam ali na chamada linha verde, no atendimento ao público, né? Clínica geral, tá? A grande maioria, esmagadora maioria, não era especialista, né? Então eles não faziam cirurgia, eles não faziam consulta especializada, eram só clínicos gerais. Trabalhavam aí nas UPAs, nos postos de atendimento, não trabalhavam nas emergências de hospitais, né? Então era complicado você saber se o cidadão era médico ou não, né? Um enfermeiro ali com algum treinamento, experiência na área e tal, talvez poderia se passar por médico, ou de repente o sujeito nem era médico, aliás, nem era enfermeiro, né? Simplesmente veio para cá como forma aí de angariar mais fundos para o regime cubano. Não sei, mas eu acho que se investigar direitinho aí a gente chega no fundo dessa história, a gente chega aí em informações cabulosas, digamos assim. Pô, se tratando de PT, meu amigo, vai ter maracutaia. E agora tá aí, o governo norte-americano expondo ao mundo o que aconteceu, que a ditadura cubana foi financiada com dinheiro do governo do PT, aliás, com dinheiro nosso, né, pelo governo do PT, driblando então as sanções que eram impostas ao regime cubano. E por isso, esses funcionários que à época trabalhavam intermediando aí esse programa e hoje atuam no governo Lula. Por que será, né? Coincidência? Não. É que essa gente sabe demais, então eles precisam continuar empregados, né? É que nem o Bessias sabe demais, ele precisa de um emprego, ele precisa estar ali, porque senão, cara, vai saber o que pode acontecer, né? Vai saber aí, se a gente abandona essa galera que sabe demais, a gente não sabe o que o pessoal pode falar, né? Então tem que manter eles aí, tem que manter por perto, tem que dar emprego pra companheirada, né? É por isso que a gente questiona, pô, por que esse cara que mal sabe falar, que não sabe uma conta básica, continua empregado, tá num ministério, tem um cargo desse? Bom, algumas perguntas, elas são fáceis de responder, né? Só que como é Brasil, a gente não pode falar muito bem o que a gente quer, não é mesmo? Democracia relativa, senhores, mas se Deus quiser, isso está prestes a acabar. Logo a gente vai poder falar as verdades do Lula e as verdades do PT, as verdades dessa gente, né? Que todo mundo sabe, mas como é o Brasil da democracia relativa, a gente não pode falar. Mas logo, se Deus quiser, a gente vai poder. Compartilhe esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.